Mancini, boa noite. Pedro Henrique Genin, da Rádio Band News FM. Acho que para o torcedor e para o analista, nesse jogo de hoje, é até difícil apontar só um ou dois jogadores que se destacaram de forma individual. No coletivo, de uma forma geral, no jogo, foi a melhor partida do Atlético coletivamente no campeonato, Mancini, no seu comando, e eu até emendo também. Foi o resultado de 0-0, ou o resultado, de uma forma geral, mais injusto que o Atlético teve no campeonato, Mancini? Boa noite. Boa noite. Eu acho que foi injusto, sim. Eu acho que o Atlético deixou de somar 2 pontos, porque nós fizemos um jogo grande, um jogo de uma equipe com padrão de jogo, que soube aquilo que queria desde o começo do jogo, que no primeiro tempo poderia ter saído com 2 ou mais gols, e que teve um equilíbrio maior na segunda etapa, mas mesmo assim teve as melhores oportunidades, mais posse de bola, chutou mais a gol. Então eu vi o Atlético jogando melhor, mas o futebol ele nem sempre é justo, né? Nós temos que entender isso. Eu acho que, não sei se foi a melhor apresentação, mas foi uma das melhores apresentações, porque eu acho que dentro daquilo que a gente propôs como estratégia, tudo realmente foi cumprido, né? Os atletas estão de parabéns porque entenderam já aquilo que é pedido, e isso só valoriza as nossas semanas antes do campeonato de trabalho, porque nós tivemos ali cerca de 4 ou 5 semanas de trabalho, e isso acabou impactando diretamente. É lógico que você precisa de um tempo maior e de adversários que te exijam para que você possa desenvolver o jogo, né? Mas eu estou satisfeito diante daquilo que eu tenho visto, mas em termos de pontos ainda não. Eu acho que o Atlético tem feito grandes jogos, mas a pontuação ainda é baixa para isso. Mancini, Arthur Magalhães, Feras do Esporte, aqui na Rádio Bandeirantes Goiânia. Gostaria de falar com você sobre esse empate do Atlético, e claro que empatar com o Corinthians, jogando fora de casa, jogando na Neoquímica Arena, é na teoria um grande resultado. Mas quem assistiu o jogo e viu a produtividade do Atlético pode pensar diferente. Você hoje sai, digamos, descontente da Arena Corinthians, até porque os 3 pontos eles poderiam ser conquistados. Queria que você falasse também sobre a estreia do Zé Roberto, e o que falar com os jogadores, o que mexer para que os erros, principalmente na parte de finalização que acontecerão hoje, talvez desatenção, talvez um pouco ali de nervosismo, não aconteçam nos próximos jogos. Tem o Fortaleza aí pela frente. Olha, eu saio sabendo que o futebol, às vezes, ele te deixa angustiado, porque não existe muita justiça, né? A partir do momento em que você é dono da partida, mas não finaliza como deveria finalizar, ou perde oportunidades de gol, você está chamando para si uma responsabilidade, até mesmo de perder o jogo, né? O Corinthians teve 2 oportunidades no final do jogo, enquanto nós tivemos várias ao longo dos 90 minutos e acabamos não marcando, né? Então isso faz com que o jogo esteja aberto. Eu volto a dizer, eu acho que o Atlético tem uma maneira de jogar, um padrão de jogo muito interessante, que sai com a bola de trás dominada, em passes, e já deveria ter mais pontos no campeonato. Isso faz com que a gente enxergue que realmente a dureza de se ganhar uma partida, mesmo jogando fora de casa e apresentando esse bom futebol, porque nós enfrentamos o Corinthians, que tem um peso, assim como outras equipes aqui na Série A, que nós vamos eventualmente enfrentar. Sobre o Zé Roberto, é óbvio que ele chegou há alguns dias só, então ainda não está totalmente adaptado à nossa forma de jogar, mas eu espero que rapidamente ele entre dentro daquele ritmo que todos nós sabemos que ele pode jogar. Foi uma estreia, mesmo assim eu acho que ele participou, ele tentou jogar da forma como vinha jogando o Yuri, com as mesmas movimentações, né? A entrada do Vargas, do Everton, do Natanael, ajudaram, e do Oliveira também ajudaram no que se diz respeito a gente não perder o gás no jogo, né? Os 5 jogadores entraram bem na partida novamente, e isso mostra que, além do trabalho que está sendo bem feito, todos os jogadores estão entendendo a estratégia do jogo, e esse padrão de jogo não caindo, você sempre vai estar mais perto de ganhar do que de perder. E sobre o último passe,
é sempre um momento único do jogador, né? Por mais que você construa, e nós tivemos uma jogada que chamou muita atenção, que foi aquela bola que o Dudu jogou na área, o Zé Roberto tocou, e se não me falha a memória, o Ferrarese não alcançou, que foi uma jogada que nasceu dos pés do Jean, né, que seria um gol que seria mostrado, exaltado, né? Mas acima de tudo, eu acho que valeu, é um ponto importante e que faz com que a gente tenha que se dedicar ainda mais nas partidas. Wagner, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Você falou aí do padrão de jogo do Atlético e você sempre destacou que quer um time agressivo e com a intensidade alta. A gente viu muito isso no primeiro tempo. Faltou perna no segundo tempo para manter esse padrão de jogo do Atlético, e o Janderson fez falta para te dar mais uma alternativa nesse segundo tempo? O Janderson é um atleta que hoje ele faz falta, porque ele é extremamente agudo numa equipe que joga de forma agressiva, então ele acaba sendo um expoente, né? Mas o Matheus entrou bem no jogo, fez um jogo muito seguro. Então eu volto a dizer, hoje nós não temos só 11 jogadores, né? Nós temos aí 17, 18 jogadores que já entenderam, que têm entrado, o padrão da equipe não cai. Isso me deixa muito satisfeito, porque é difícil você jogar fora de casa e manter um padrão de jogo dessa forma, né? Nós temos tido também bons jogos em Goiânia, isso mostra que o time entendeu e achou uma maneira de jogar, ele está encaixado entre se defender e sair rápido para atacar. Então essa agressividade que eu tenho pedido, que eu insisto muito com os atletas, ela está acontecendo, e talvez por isso é que a gente ofereça ao adversário poucas oportunidades de gol. Wagner, boa noite. Alex Rodrigues, da Rádio CBN, bom estar falando contigo. O Atlético hoje chegou ao 5º empate do Campeonato Brasileiro, e se a gente for parar aqui para pensar, pelo menos no meu ponto de vista, contra Botafogo, Sport, Grêmio, Fluminense e Corinthians, o Atlético jogou melhor e mereceu sair com os 3 pontos. Apesar de ser um início de campeonato, a gente está chegando ao primeiro terço da competição, é algo que começa a preocupar, já que o Atlético, conseguindo vitória pelo menos em 2, 3 desses jogos, poderia estar numa situação bem mais confortável? Então, se eu não tivesse a vivência necessária no futebol para enxergar da forma como eu vou falar a seguir, sim, mas eu sei que para você montar uma equipe que estava voltando à Série A, com um orçamento menor que todas as outras, e está jogando um futebol dessa qualidade a partir de 12 jogos, eu tenho que entender que nós temos muito a crescer ainda, né? Então, o campeonato está no começo ainda, jogamos apenas 1/3 do campeonato, ainda muita coisa vai acontecer, as dificuldades vão aumentar, porque todo mundo está vendo a forma como o Atlético joga, mas ela me dá um âmbito muito bacana e pode reservar para a gente coisas muito interessantes ali na frente, né? O Atlético, em outras situações, jogaria hoje aqui em São Paulo se defendendo arduamente para não ser derrotado, e não foi isso que nós vimos. Nós vimos um Atlético que saiu para o jogo, que marcou alto, que teve mais posse de bola, que chegou mais, que finalizou mais. É por isso que eu disse anteriormente que a relação qualidade de jogo com número de pontuação, talvez ela não esteja equivalente, mas se a gente parar para pensar que nós iniciamos um brasileiro com uma equipe que foi montada, que veio de uma pandemia, talvez a gente esteja até num degrau acima do que muita gente esperava. Boa noite, Mancini. Felipe André, do Jornal Hoje. Mancini, uma cena que a gente viu ali no decorrer do jogo foi a lesão do Gilvan, né? Gilvan teve aquele embate ali com o Jô, já depois filmaram ele ali no banco, com gelo. Queria saber se é algo que preocupa, se você já conversou com o jogador, e também da situação do João Vitor e do Janderson, né? Eles vão encontrar a delegação aí em São Paulo, ou eles vão direto para Fortaleza? Não, o Janderson e o João Vitor, eles vieram junto, eles estão aqui com a gente elaborou exatamente um elenco que ficasse durante os 10 dias que nós saímos de Goiânia, então eles estão aqui. Sobre o Gilvan sentiu um desconforto no adutor no jogo diante do Botafogo, e nós entendemos que dava para ele jogar. Hoje ele jogou
e no final do jogo ele sentiu novamente esse mesmo desconforto. Não é uma lesão, é apenas uma contratura. Depois o médico vai passar melhor aquilo que, porque eu sou leigo, eu estou passando aquilo que eu ouvi no vestiário agora, então talvez ele não tenha condições de estar apto para o jogo de domingo, mas certamente no jogo de quarta-feira ele já vai estar apto novamente, né? Então são situações de desgaste de jogadores, de musculatura, o adutor não é um músculo que exige tanto do atleta, então por isso a gente resolveu escalá-lo no jogo de hoje, mas já sabendo que ele poderia sentir ao longo da partida. Wagner, eu vou finalizar a coletiva com a pergunta do Jânio José, do Jornal Popular. Ele faz uma afirmação primeiro. Ele fala que o Atlético tem jogado melhor fora de casa e te pergunta, você concorda com essa afirmação e o porquê? Não, eu não concordo. Eu vi o Atlético jogando muito bem diante do Fluminense, eu vi o Atlético jogando bem diante do Botafogo, em casa. Eu vi também vários jogos fora de casa onde o Atlético jogou bem. Óbvio que eu também vejo um Atlético em evolução, a cada dia que passa a gente está adquirindo coisas novas e agregando a um padrão de jogo que já existia, então eu, sinceramente, não vejo dessa forma. Às vezes, o fato de você jogar fora de casa te dá condições de adiantar um pouquinho mais as linhas, porque você faz uma marcação mais adiantada. E quando você joga dentro de casa, você tem que sair mais para o jogo. E aí a tua maneira de jogar, a tua compactação fica deficitária porque você arrisca mais. Mas hoje eu também vi um time que se arriscou, que foi, que buscou. Sinceramente, até agora eu não vejo diferença.